Salve, salve, galera! Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem nesta quinta-feira, dia 24 de março de 2022. Conforme o nosso cronograma, hoje as nossas atividades, a nossa aulinha sobre empreendedorismo em APS. Aqui estou com o curso de Administração, terceiro período, e o curso de Educação Física, quinto período, tanto licenciatura como bacharelado. Todos sejam muito bem-vindos a essa videoaula do dia de hoje. Pois bem, meus queridos, então, conforme o nosso cronograma, hoje estarei disponibilizando para vocês a partir das 19 horas, vocês já estão ouvindo e vendo, né, essa videoaula. Daí eu vou disponibilizar também o material de apoio dessa videoaula que estou gravando aqui para vocês e também um material complementar da nossa disciplina. Lembrando, né, que eu estarei sempre à disposição de vocês no dia de hoje através dos nossos grupos do WhatsApp, beleza? Só para dar um panorama geral do que a gente fez até agora, né, meus queridos? A gente já teve atividades, tá? Então hoje até vocês têm que finalizar uma atividade, mas só para relembrar vocês, nós já fizemos uma atividade no dia 17 de fevereiro, valendo meio pontinho. No dia 24 de fevereiro também, valendo meio pontinho. Atividade do dia 17 da semana passada, valendo 2 pontos, né? Então, ou seja, a gente já tem 3 pontos que nós já fizemos em atividades avaliativas. Na próxima aula, nós faremos a nossa última aula, né, do bimestre, né, de conteúdo. Daí a gente também já vai fazer uma atividadezinha valendo 1 ponto para fechar os 4 pontos de trabalho. E vocês sabem que daí a partir do dia 6, né, nós teremos a nossa prova bimestral, né, que vai ser também via Google Forms e tudo mais. Você já sabe mais ou menos como é que funciona a APS. Então, nós já fizemos três trabalhinhos, né? 3 atividades avaliativas, valendo 3 pontos até agora. Faltará um trabalho para valer 1 ponto. Semana que vem a gente faz. Então, 4 pontos de trabalho e 6 pontos da nossa prova, conforme o calendário, que vai ser do dia 6 ao dia 12, beleza? Tranquilão? Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês. Então, meus caros, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre um tema bem interessante, né? A gente já viu sobre empreendedorismo, né? O que é o empreendedorismo. Vocês já me deram algumas dicas não, né? Alguns exemplos de empreendedores de vocês. E nós já falamos sobre inovação, criatividade e também falamos sobre identificar oportunidade de negócio, tanto para você, educador físico, como para você, administrador. Você sabe que isso é muito importante, né? E hoje eu vou trabalhar com vocês a questão da administração, ou seja, muitas vezes não adianta, né, você estar com essa veia empreendedora aí correndo pelo seu corpo, você ter recursos, muitas vezes financeiros, materiais de pessoas, se você não souber gerir tudo isso. Dentro da administração, a gente tem a questão muito do planejamento. Muitos de nós, infelizmente ou felizmente, de acordo com a sorte de cada um, não se planeja. E isso é muito perigoso, na verdade, hoje no mundo empreendedor, principalmente no mundo dos negócios, porque você sabe, hoje tem concorrência, hoje tem as inconstâncias do mercado, por exemplo, né? A guerra da Ucrânia, nesse momento, ele está impactando tanto nosso consumo, como também as nossas empresas, então isso tudo faz parte, né? Mas para que eu possa estar antenado no que está acontecendo, eu tenho que ter uma cabeça, uma gestão meio empreendedora, ou seja, de planejamento, de direção, de organização e de controle, tá? É isso que eu vou estar disponibilizando para vocês hoje, beleza? Então, agora, essa videoaula sobre administração, sobre a gestão como um todo. Talvez o pessoal de administração aqui que está me vendo e me ouvindo, talvez já tenham trabalhado um pouco sobre isso, né? Mas eu vou entrar um pouco mais a fundo disso, né? E também contribuir para os nossos queridos colegas aí, educadores físicos da UCP Pitã, beleza? Então, dá licença um minutinho aqui para vocês, eu vou compartilhar uma tela aqui. Perfeito. Então, aqui, vamos lá.
Estar compartilhando. Isso, então compartilhei a minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Então, hoje, né, conforme eu bem mencionei, nossa atividade em empreendedorismo em EPS, administração terceiro período, educação física quinto período, tanto licenciatura como bacharelado, hoje, dia 24 de março de 2022, né, meus queridos? Lembrando que na próxima semana é a nossa última aula antes da semana de prova, a gente vai fazer, né, um bate-papo, uma revisãozinha e mais uma atividade valendo um ponto, beleza? Então, vamos lá. O que é administração, né? Se eu fosse perguntar para vocês nesse momento, pensando assim que vocês iriam me responder, mas o que vocês acham que é administração? É gerir dinheiro? É gerir pessoas? É gerir a produtividade de alguma coisa? É você criar valor para alguma coisa? Então, a administração, ela tem como funções ou conceitos bem amplo, né? Cada um de nós, por exemplo, em nossas vidas pessoais, creio que muitos de vocês são administradores já. Por quê? Porque você toma decisões. A administração, na verdade, é uma função no qual a gente, como qualquer nicho de mercado, independente se você é contador, se você é educador físico, se você é administrador, se você é vendedor, você administra algo de alguma forma. O dinheiro, a administração de tempo, por exemplo, nós sabemos hoje que é um dos fatores primordiais dentro do nosso dia corrido que estamos, né? Você tem que muitas vezes trabalhar, você tem que malhar, você tem que ir para a faculdade, você tem que ser esposa, namorada, filho, filha, pai, ou seja, né? O mãe, nós cada vez mais estamos administrando alguma coisa, né? Mas logicamente que o conceito de administração também, além de você tomar decisões, né, é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos a fim de alcançar os objetivos, né? Então, cada uma de nós temos alguns objetivos, tanto pessoais como financeiros. Mas você sabe que para você conseguir alcançar esse objetivo, você tem que tomar decisões, você tem que fazer planejamento, você tem que se organizar, você tem que dirigir muitas vezes pessoas, processos, controle de tudo isso, porque nada é de graça. E outra, os recursos que ali está mencionado, os recursos estão cada vez mais escassos, né? Por exemplo, dinheiro cada vez mais, né? A parte financeira, a gente sabe que está com os custos de vida, né? Tanto pessoal como empresarial, cada vez mais alto. Só que mesmo assim, precisamos alcançar os nossos objetivos. E como iremos fazer isso? Então, através desse planejamento, dessa organização, dessa direção e controle de tudo isso. Para quê? Para que você, educador físico, você, administrador, possa tomar a melhor decisão. Porque o empreendedorismo, ele também vem, a gente já falou um pouco sobre isso, muitas vezes é por oportunidade, muitas vezes é por necessidade que nós somos empreendedores, mas nós temos que tomar decisões e a gente sabe que ideia, né? Lembra lá de inovação? Ideia, identificar as oportunidades de negócio, muitas vezes você identifica, mas você tem que trabalhar em cima disso para que você possa estar sempre antenado, analisar mercado, analisar cliente, né? A gente já falou, vou montar uma academia, qual que é o meu público-alvo, qual que são os horários, quem eu vou contratar, ou seja, isso é administração. Mas para que isso aconteça, tem que sempre se pegar, né? Se apegar, na verdade, nesses quatro ciclos, nesse ciclo que a gente fala, né, dentro da administração, tal do PDCO, que é o planejar, o dirigir, o controlar e organizar, tá? Então, o planejar, controlar, organizar, dirigir, isso é um ciclo. E perceba, nessa imagem que está aí embaixo, esse ciclo ele vai sempre circulando. Por quê? Porque dentro de uma empresa, você como empreendedor, você não pode parar.
A gente já falou um pouco sobre isso. Se você parar, você ficar de braços cruzados, infelizmente você está afadado ao insucesso dentro, né, do empreendedorismo, dentro da administração. Então pense um pouco sobre isso, tá? Esse administração que é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos a fim de alcançar os objetivos, tá? Então o que que acontece? Isso são dados, né, segundo o Sebrae, que, por exemplo, muitas empresas no Brasil hoje, lógico, antes da pandemia e após a pandemia, houve um acréscimo disso, mas ainda não temos dados oficiais, mas em média aí, antes da pandemia, era de 60, 65, 70% das micro e pequenas empresas no Brasil fechavam, ou seja, encerravam as suas atividades, né, antes dos 2 anos. O porquê? Por falta desse processo que está aí na tua tela. Por falta de planejamento, por falta de direção, por falta de controle e principalmente organização. Nós temos que se tornar organizados. E lógico, diante de tudo isso, diante do cenário que cada uma de nós trabalhamos, há essa questão de tomadas de decisões cada vez mais fortes, tá? Então lembre-se que a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos. Quando a gente fala em recursos, não é somente financeiro, não, tá? Tem todos os recursos de materiais, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de informação, ou seja, tem um vasto ambiente aí para a gente trabalhar, tá? A fim, lógico, de sempre alcançar os seus objetivos, tranquilo? E quando a gente fala nesse PDCO, nessa administração, há um processo, tá? Há um processo naquilo que eu falei para vocês, onde a roda gira, né, no popular falando, onde você empreendedor, você educador físico, você administrador, você terá que sempre se organizar, sempre se planejar. Isso há um processo. Por quê? Porque a gente já falou um pouco sobre isso. De um lado, nós temos os recursos, né? O que são recursos? Né? Nós temos os recursos humanos. Hoje, cada vez mais, nós temos dentro das empresas, do mundo empreendedor, nós sabemos que as pessoas, elas são importantíssimas para isso. Mas a gente sabe, talvez vocês conhecem algum exemplo, que também lidar com as pessoas, ela não é fácil, né? Não sei se vocês têm, né, algum exemplo de tudo isso, porque cada uma de nós somos comportamentais. Então, tem dias que você não está bem, né? E como você vai gerir pessoas para que ela possa atingir os resultados da empresa? Então, você tem recursos humanos, você tem recursos financeiros, lógico, né? Você sabe que por mais que a gente muitas vezes goste do que você está fazendo, você vai empreender, montar uma empresa, iniciar um processo porque você gosta, mas também você tem um lado financeiro de tudo isso. Mas tanto para você investir, tanto para você custear o que você quer, como também para você ter retorno, né? Eu acho que vocês querem ter um retorno de tu, por exemplo, vocês estão aí, educadores físicos, administradores, até a gente já falou um pouco sobre isso, vocês já são empreendedores, de uma forma ou de outra, desde o primeiro dia que vocês entraram aí na faculdade UCP. E lógico que depois que vocês se formarem, depois da formatura grandiosa de vocês irão querer, né? Espero que isso aconteça, que tudo isso, todo esse esforço de vocês, essa administração de tempo, né? Esses recursos de materiais, muitas vezes, que vocês disponibilizaram e financeiro, retorne para que para o bolso de vocês, né? Isso é empreendedorismo também, né? Você quer um retorno daquilo que você está investindo. Temos recursos materiais, ou seja, nós sabemos que cada vez mais os materiais em si, eles estão se escasseando, né? A gente fala, por exemplo, você vai ser um administrador de uma fazenda.
Você sabe hoje que cada vez mais um recurso natural, que é um fator de produção, ele está limitado, né? Você tem capital, ou seja, você tem máquinas também, muitas vezes você não tem. Você vai montar uma academia, você sabe que os aparelhos, muitas vezes, você tem que estar renovando e você muitas vezes não tem esse tipo de recurso, né? Então, o recurso material hoje, que a gente fala em tudo, desde insumos, desde matéria-prima para alguma coisa, para transformação, isso é um recurso, mas que infelizmente, né, dentro desse cenário que nós temos hoje, ele é limitado. Tanto que hoje a indústria da transformação trabalha-se muito com o tal de desenvolvimento sustentável. Porque esses recursos materiais eles estão se escasseando, né? Vamos imaginar assim, um exemplo, a madeira, né? O que antigamente nós tínhamos madeiras de lei aqui, né? Embuias, móveis e tudo mais. Hoje, veja os nossos móveis como são. Os nossos móveis são o tal de aglomerado, né? MDF, MDP, mas o que são? São serragens prensadas. Por quê? Porque não há mais o recurso material madeira de lei para fazer os móveis, e hoje a gente tem, né, esses materiais que a gente fala dentro desse tal de desenvolvimento sustentável, ou seja, reuso. O que antes era uma pilha de serragem, né, nas marcenarias, nas serrarias aí, hoje ele é uma matéria-prima, essa serragem, matéria-prima para onde ele é prensado é a nossa mesa aí de escritório, a nossa guarda-roupa, cozinha, é feito desse material. Então, veja, recursos humanos, ele é escasso. Por que eu falo isso? Porque nós sabemos que os recursos humanos, você tem muito na quantidade, e muitas vezes se falta, ou falta-se, na qualidade. O financeiro, o recurso financeiro, a gente sabe que não é para todo mundo, né? A gente muitas vezes não tem esse acesso, e recursos materiais. E hoje, nós sabemos que está dentro desse cenário, né, do século XXI, nós já sabemos disso, é o tal de recursos tecnológicos. Veja, hoje eu estou aqui, né, vocês estão me vendo e me ouvindo através de um recurso tecnológico. Mas que muitas empresas, muitos empreendedores não têm acesso a isso. E eu só estou falando de sistemas, eu só estou falando de máquinas, vamos só exemplificar. Você sabe, por exemplo, que uma colheitadeira ela tem uma tecnologia hoje de colher, substituir mão de obra física, colher com menos desperdício, menos tempo, com menos custo, ou seja, a tecnologia ela está aí para nos ajudar. Lógico, você como administrador do seu negócio, como empreendedor, o que você precisa fazer? Você precisa pegar esse recurso tecnológico e, lógico, transformar em resultado para você. E por último, e não menos importante, dentro desse cenário do processo administrativo, qual que são o recurso de informação? Porque nós sabemos hoje que somos bombardeados de informações todos os dias, em todos os momentos. Se você pegar teu celular aqui agora, né? Você vai lá no Globo.com, você vai na UOL, você vai no Instagram, você vai no Face, você vai ver informações que está acontecendo nesse momento. Você sabe, por exemplo, da guerra, você sabe do preço que está subindo, você sabe alguma fofoca do Big Brother, você sabe alguma coisa de jogo de futebol, que nem hoje tem o jogo do Brasil e Chile, ou seja, né, hoje as informações elas estão aí, nós como empreendedores, gestores, nós somos bombardeados todos os dias com essas informações. Lógico, nós o que precisamos fazer? Filtrar essas informações, pegar o que há de bom, né, do pró dessas informações, para quê? Para que eu possa desenvolver artifícios para atender a minha necessidade como empreendedor, como educador físico ou como administrador, beleza? Então, esse processo administrativo, essa questão de recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e de informação, tranquilo? Então, diante disso, né, nós temos o planejamento.
que é o início do tal do PDCO. Lembrem dessas 4 siglas aí. O que é esse planejamento? É formular objetivos e meios para alcançá-los. Muitas vezes nós só pensamos aquilo que nós pensamos, né? Uma folha de papel aceita tudo. Você pode escrever o que você quiser. Se eu posso escrever, eu quero R$1 milhão, eu quero ter uma casa. Tá, beleza. Você quer ter uma casa. Mas como você vai chegar a esse objetivo? Você sabe, nós como administradores pessoais das nossas vidas, nós muitas vezes precisamos deixar alguma coisa para conseguir outro. Por exemplo, vocês estão passando anos aí na graduação, vocês estão deixando de fazer muitas vezes aquilo que vocês gostariam, né, na ociosidade, mas não, vocês estão se preparando para um futuro melhor, ou seja, teve planejamento disso. E você, como empreendedor, precisa entender que esse planejamento você precisa. O que acontece hoje? Muito dessas 65%, 70% das empresas fecham por falta de gestão. Ou seja, eu vou abrir uma empresa, não interessa que empresa eu vou abrir de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Você tem que ter planejamento para isso. Aonde você quer chegar, né? Você tem que entender quem são os seus concorrentes, quem são os seus clientes. Mas isso tudo é você tirar muitas vezes essas ideias da sua cabeça e colocar literalmente num papel. Isso é planejamento. Não adianta você querer, daqui a um ano eu quero ser rico. Tá, mas para que você seja rico, né? Eu não sei qual que é o conceito de rico também de cada um, né? Mas, por exemplo, você quer ser rico do que você deseja, logicamente que você tem que detalhar ou se esforçar para que isso aconteça. E nada melhor que você ter um planejamento para isso, por trás disso. Por exemplo, qual que é, você quer ser rico, tá, mas o que eu preciso fazer, por quanto tempo, eu sou responsável, qual o prazo de tudo isso, ou seja, tenho que delimitar muitas vezes dentro desse processo, que às vezes para muitos é engessado, mas não, o planejamento tem que ser, na verdade, todos os dias, todas as semanas dentro de uma empresa. Depois de tudo isso, de você planejar, você pensar, você tem a direção. O que é isso? Você tem que dirigir pessoas, né? Você tem que motivá-las, você tem que liderá-las. Por quê? Porque você vai ter colaboradores, você vai ter fornecedores, você vai ter a tua própria família, que muitas vezes vai ser o quê? Vai ser seu alicerce para que você possa montar a sua empresa, a tua academia, o teu escritório de consultoria administrativa, de gestão empresarial, ou seja, você precisa dirigir pessoas. E como ali tem os recursos humanos, que é um dos recursos, tem essa possibilidade também. Você tem que analisar esse cenário, né? Quais são as pessoas corretas, nos cargos corretos dentro da minha empresa, né? Eu posso cobrá-las, eu posso liderá-las, eu tenho um plano de comunicação, ou seja, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes você sozinho, você não consegue trazer os resultados da sua empresa, né? Depois de você planejar e dirigir pessoas, né, o modo para liderar, né, para que haja o alcance desses objetivos traçados no planejamento, você tem o controle. Monitorar as atividades, corrigir. O que acontece muitas vezes? Nós planejamos, nós dirigimos pessoas, mas nós não vamos ver o que elas estão fazendo. Você não tem o controle do quais os resultados. Vai jogando muitas vezes as ações para as pessoas, dirigindo dessa forma, mas daí você não tem o controle. Não adianta nada, porque daí o que acontece? Você vai fazer planejamento, em cima de planejamento. Não tem resultado. Né? Então, além de muito importante, o planejamento, a direção e o controle de tudo isso. Para quê? Para que você possa organizar, né? Organizar, modelar o trabalho, alocar os recursos. Veja, nós temos os recursos do lado esquerdo aqui, né? Humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e informação. Como eu falei, muitos desses recursos eles são limitados, eles são cada vez mais diminuindo. Então, você tem que ter esse planejamento, dirigir pessoas, dirigir seus esforços para que você não perca tempo, muitas vezes, controlar essas atividades e
organizar tudo isso. Isso é um processo. É o PDCO. Essa questão da administração é gerir todas essas questões, é gerir todas essas possibilidades. Por quê, meus queridos? Veja, nós temos recursos, temos que tomar decisões, nós temos que planejar, nós temos que dirigir, nós temos que controlar e organizar o seu processo, né, o seu planejamento do empresa. Mas para quê? Para que haja resultado. Né? Por exemplo, vocês estão aqui passando 4, 3 anos aí estudando. Logicamente, qual que é o resultado que vocês querem? A formação. Depois, entrarem no mercado de trabalho. Ou melhor ainda, ser empreendedores. Mas para que isso aconteça, tem um processo por trás disso. Para quê? Para que haja resultado. Resultado de desempenho, né? Você tem que desempenhar, a gente sabe, né? Nesse mundo concorrencial de tudo hoje, você tem que desempenhar um bom profissionalista, tem que ser profissional, você tem que desempenhar um bom papel diante disso, você ter os objetivos alcançados. Veja, ali no planejamento disso, formular os objetivos. Lógico que são objetivos palpáveis. Né? Não vamos também formular objetivos inalcançáveis, porque senão você se frustra, daí você não tem muitas vezes a vontade de continuar isso, ou seja, te tem que dar uma verificada também nesses objetivos nossos. Você ter resultados de produto, por exemplo, se for montar uma empresa que produz algo, ou se vocês serão prestadores de serviços, muitos de nós seremos, os consultores da administração, os personal trainers aí que estão me vendo, me ouvindo, os professores que estão me vendo, me ouvindo aí também, né? Então, muitos de vocês, de nós, na verdade, qual que é o nosso resultado? Nós prestamos serviços. Ou seja, você desenvolve, através de sua habilidade técnica e competência, no qual vocês brilhantemente foram guiados pelos professores na faculdade, para quê? Para que entregue resultados, desempenhos, objetivos, produtos e o resultado do teu serviço. E outra, você trabalhar com eficiência e eficácia, né? Você entregar os resultados de maneira mais eficientes do que de maneira eficaz. Então, você tem que equilibrar tudo isso, tá? Então, meus queridos administradores e educadores físicos, esse é o processo administrativo. De um lado, temos os recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, informação. Do outro, nós temos os resultados, que precisamos entregar resultados, metas, né? Quem trabalha, quem é colaborador de empresa sabe do que eu estou falando. Você tem que entregar algum tipo de resultado, seja desempenho, objetivos, produtos, serviços, eficiência, eficácia. Mas, para que você controle esses recursos, otimize esses recursos e dê resultado, você tem o PDCO, que é o planejamento, a direção, o controle e a organização de tudo isso. Lembrando, porque você precisa estar sempre se planejando, desde a sua vida pessoal, como empresarial ou empreendedora. Você precisa estar planejando, então o processo administrativo ele vem para ajudar. Lógico que esse processo administrativo ele dá um norte para que você possa gerir a sua empresa, correto? Cada empresa tem a sua especificidade, ou seja, cada um tem a sua meta, seu objetivo, cada um é um público, né? Então, diante disso, você pode readequar, realocar as informações e, logicamente, ser flexível também diante disso, beleza? A tarefa básica da administração é a de fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz, né? Então, uma das coisas básicas, né, é você, através das pessoas, como a gente falou, recursos humanos, trazer resultados de maneira eficiente e eficaz. Mas tá, professor, o que é eficiência e eficácia, né? Eficiência é o meio no qual você faz as coisas e eficaz é o final. Ali tem, né? Ali tem essa imagem, ele diz ali a eficiência e eficácia. Por exemplo, esses 3 cidadãos ali que estão com o cubo,
eles estão sendo eficientes. Por exemplo, eles estão indo de um ponto A ao ponto B. Foi pedido para eles, levem esse material ao ponto A ao ponto B. Eles estão indo, né? Com o cubo. Quem é eficaz? O rapaz ali da frente que está utilizando os mesmos materiais, só que adornou, né? Modificou um pouco, né? Para que ele possa chegar também até o ponto B, mas ele vai chegar mais rápido, com custo menor, com menos cansaço. Isso é eficiência e eficácia, né? Você muitas vezes trabalhar menos, né? Assim, você trabalhar menos recursos, menos pessoas, menos dinheiro, mas você começa, entrega mais as coisas, né? Você tem essa possibilidade de você entregar os resultados, às vezes, com o mesmo resultado, tá? E assim, um exemplo prático que eu dou, assim, vocês sabem, né? Hoje, esse ano estamos em época de Copa, mas lá em 2014 nós tivemos a nossa Copa do Mundo aqui no Brasil e teve Brasil e Alemanha, né? Brasil 1, Alemanha 7. O que eu quero explicar para vocês de eficiência e eficácia, tá? Logicamente que nós temos que cada vez mais ser eficientes e ser eficazes. Muitas vezes não somos uma coisa e não somos outra. Mas assim, só para exemplificar. Se vocês pegarem os dados daquela partida de Brasil 1 e Alemanha 7, o Brasil teve mais posse de bola que a Alemanha, o Brasil deu mais chutes a gol que a Alemanha, o Brasil teve mais escanteios a Alemanha, o Brasil ele teve mais passes que a Alemanha, ou seja, o Brasil em números, ele foi extremamente eficiente, ou seja, se propôs aquilo que deveria fazer, ou seja, eficiente. Pergunta a você, quem foi eficaz? A Alemanha. Né? Então ela, por exemplo, teve menos posse de bola, menos chute a gol, mas fez 7 gols. Então essa eficiência brasileira que precisou ter, mas se você for analisar, ele teve mais tempo de posse de bola, quem joga futebol aí sabe, ficou da defesa, tocando na defesa. Teve mais chutes a gol, aquele desespero de chutar de qualquer jeito. Ou seja, todo o poder, né, de números que o Brasil teve, ele não se configurou na eficácia, né, de resultado. Mas lógico, dentro das empresas, precisamos ser eficientes, ou seja, fazer de maneira correta, mas também a eficácia de nós darmos resultados. Não sei se ficou claro esse exemplo para vocês. Brasil e Alemanha. O Brasil foi eficientíssimo em números, mas infelizmente não foi eficaz, ou seja, fez um gol. A Alemanha, ela não é que foi ineficiente, mas ela soube controlar o menos tempo de posse de bola, o menos chute a gol, mas ele foi muito mais certeiro, ou seja, foi muito mais eficaz naquilo que ele estava se propondo, que é o quê? Fazer gols, né? Por quê, meus queridos? Nós estamos passando, né, nessa questão de empreendedorismo, de gestão empreendedora, novos tempos. Por exemplo, a gente está saindo da era industrial, indo para a era da informação, aquilo que eu falei para vocês, né? Cada vez mais nós estamos se informando, né? Vocês peguem o celular agora, vocês vão ver cotação do dólar, ver como é que está como é que está a guerra da Ucrânia. Muitos de vocês estão aí pesquisando, então tudo isso hoje é era da informação. Você sai, por exemplo, de uma estabilidade e permanência, que é você ser funcionário muitas vezes, você tem que entender que agora é mudança e transformação, você tem que se transformar, você tem que se capacitar cada vez mais. Você deixa do mundo concreto e físico, você passa a ter um mundo abstrato e virtual, ou seja, veja, nós estamos virtualmente conversando, né, todas as semanas. Vocês participam de lives, vocês participam de quê? Também, vocês fazem compras online, vocês trabalham online, home office, ou seja, né, você trabalha diante disso também. Novos desafios que nós temos, né? Nós deixamos de ter somente produtos para ter produtos e serviços. A manutenção do status quo, o que é isso, né? Você ficar, você não pensar muitas vezes no que está acontecendo, ficar sempre pautado
naquilo que você quer ou naquilo que você se propõe. Você chega 8 horas da manhã na sua empresa, sai 5 horas, você não tem muitas vezes a criatividade e a imaginação, e você, muitas vezes, o capital financeiro é importante, né? Mas ele está cada vez mais se tornando adicionado, né, ao capital intelectual. E cada vez mais, lembra, a gente falou um pouco sobre isso, por exemplo, a tendência de que o futuro do trabalho humano, ele é imaginativo, ele é criativo e estratégico, ou seja, né, a imaginação, a intelectualidade, ela vai demonstrar uma força cada vez mais, tá? Então, isso são os novos tempos e os novos desafios para que você, educador físico, para você, administrador, dentro das empresas onde nós somos colaboradores, mas melhor ainda se for dentro das nossas empresas, da nossa gestão empreendedora, dentro dos nossos sonhos, muitas vezes, tá? Para que isso aconteça, né, eu tenho que entender um pouco os níveis de hierarquia dentro da administração. Por exemplo, a gente já tem a parte estratégica, isso é uma pirâmide mesmo, já vou colocar a pirâmide, ó, veja, nós temos a parte estratégica, que é a diretoria. O que é isso? Né? É pensar aquilo que nós estávamos falando de capital intelectual. Mas percebam que cada vez mais esse capital intelectual, dentro dessa pirâmide, né, nesse nível hierárquico, ele é pequeno. Por quê? Porque nós somos cada vez mais pautados, mas isso é uma cultura nossa, né? Por exemplo, os nossos pais chegam assim para nós, Fernando, estude, se forme, tenha um bom emprego, por exemplo. Nós, né, temos essa formação de termos bons empregos. Então, quando você fala parte estratégica, é muitas vezes você ser um empreendedor. Por isso, né, que é importante a gente estar conectado ao empreendedorismo. Para quê? Para que a gente cada vez mais deixe de ser o operacional, aquela base ali, né, na pirâmide, para que eu possa elevar até a parte estratégica, ou seja, pensar, analisar, né, ter todo esse esquema tático aí também, né, esquema estratégico. Então, veja, diretoria, que é um pouco o topo, você tem a parte gerencial, né, e a parte operacional, que é a parte, né, que é aquilo que nós já estávamos falando também em alguns momentos, essa parte operacional aí de baixo, ela está sendo substituída por máquinas, né, a operação mesmo, né. Então, as máquinas hoje, por quê? Porque nesse nível operacional dentro das empresas, dentro da administração, ela é muitas vezes de serviços repetitivos. E serviços repetitivos ou engessados, as máquinas estão fazendo. Mas ainda a estratégia e o tático, ainda você precisa do pensar, do capital intelectual, que cada vez mais é importante conforme a gente conversou, né? Então, pensem vocês, talvez e nós, muitas vezes hoje estamos nessa base dessa pirâmide de níveis hierárquicos da administração, que é operacional. Mas, logicamente, que vocês estão me vendo, me ouvindo nesse momento, se capacitando para quê? Para que suba cada vez mais essa pirâmide. Você passe para o tático e você passe para o estratégico, beleza? Então, aqui, quando você fala em diretoria, é habilidades conceituais, ou seja, ideias e conceitos abstratos, né? Você tem que ter a ideia, o planejamento, como que vai estar a minha empresa daqui a um ano, como que vai estar a minha empresa daqui a 10 anos. Você tem o nível intermediário, que é a gerência, que é o quê? As habilidades humanas. Então, você tem o conceito da estratégia, da autodireção. É você pensar. A gerência é o quê? Você, além de pensar, você tem que fazer com que as pessoas pensem igual a você. Ou seja, você precisa ter o relacionamento interpessoal, ou seja, habilidades humanas. Tanto que se você for analisar nas grandes empresas médias, muitas vezes essas cargos de diretoria não se dão bem com os funcionários. Por quê? Porque a habilidade dele não é humana, não é o relacionamento interpessoal. É o quê? É foco, metas, né? Fazer com que a empresa dê lucro. Isso é a alta direção. A gerência, ela tem mais essa flexibilidade, entende um pouco mais a parte de direção,
mas também entende um pouco mais a parte de nível operacional, ou seja, que são as habilidades técnicas. Então, veja, no topo da pirâmide, habilidades conceituais, ideias, conceitos abstratos. Por exemplo, nós aqui, né? Qual que é o meu serviço aqui com vocês? Né? Eu estou entregando conhecimento. Muitos de vocês irão absorver, outros não. Então, são essas as questões de habilidades conceituais. Outra, habilidades humanas. Muitos de nós somos bons em relacionamento interpessoal, outros não. Né? E a parte operacional é o fazer, né? O apertar o parafuso, é fazer aquele trabalho muitas vezes de formiguinha, você fazer aquele trabalho todos os dias a mesma coisa. Isso são habilidades técnicas. Não esqueço disso. Habilidades conceituais, alta direção. Habilidades humanas, gerência, ou tático, né, que a gente falou lá no slide passado. E habilidades técnicas, que é o operacional. Então, isso é, né, o nível, e tem o nível institucional, o nível intermediário e operacional, ou seja, né, o conceito do nível hierárquico da administração. Né? Então, você tem execução das operações e fazer executar. Então, não necessariamente você precisa ter... Então, numa empresa, você precisa ter essas três níveis. Porque se só tem a alta direção, você não produz. Se só tem a gerência, você lida com um ser humano. Mas daí você não sabe para onde você vai. E as habilidades técnicas para que você tenha um foco, um objetivo para que isso aconteça. Beleza? Daí, logicamente, que cada uma de nós temos algum tipo de habilidade, né? Então, você, através do seu conhecimento, o que é o conhecimento? É o saber, é você ter o know-how, ou seja, né? Quanto tempo você está no mercado, por exemplo, muitos de vocês já são educadores físicos. Vocês já são professores. Muitos de vocês já são administradores. Então, você já tem um know-how, você já tem uma informação, você capta aquele recurso de informação ao seu favor, né? Você tem uma atualização profissional, por exemplo, né? Vocês estão aí se formando na graduação, mas muitos de vocês fazem cursos extras, muitos de vocês, depois da graduação, vocês irão fazer uma pós-graduação, ou seja, uma reciclagem constante, porque sabemos, se você ficar parado de braços cruzados, eu me formei, tá? E agora? Eu tenho que ter essa ciência que eu preciso estar em constante evolução, em constante inovação. Lembra daquilo que nós falamos, do PDCO. Não adianta você só ter ideias na sua cabeça, né? E as ideias, por exemplo, quando vocês iniciaram o curso de vocês, tanto a administração como a educação física, talvez esses cursos, o mercado de trabalho era um. Depois veio a pandemia, mudou completamente. Por exemplo, hoje nós temos personal trainer através de YouTube, né? Através de planos, academias com planos de aulas online, né? Como também nós, como administradores, fazemos reuniões online, fazemos planejamento online, ou seja, tem uma certa situação nesse sentido, a gente tem essas habilidades através desse conhecimento. Como também perspectiva, ou seja, não adianta você só saber ter o conhecimento, tem que saber fazer também. É você ter a visão das coisas, é você ter a maneira prática de aplicar o conhecimento, resolução de problemas, situações, ou seja, aquela famosa frase, né? Não achar pelo no ovo. Muitos de nós problematizamos tudo isso, né? Essas perspectivas. Muitos de nós, muitas vezes, aquelas questões motivacionais, você vê o copo sempre meio vazio, né? Então, o administrador tem uma dessas habilidades de entender, conhecer o saber, mas também o saber fazer as coisas, ter esse entendimento. E por último, e não menos importante, é a atitude, que nem eu falei. Não adianta nós, como administradores, gestores, educadores físicos, termos as nossas empresas, nos gerir empresas, por mais que sejamos colaboradores. Então, você tem conhecimento, você sabe fazer as coisas. Você tem a perspectiva, você entende do que você tem que fazer, se você não tiver atitude, ou seja, né, arregaçar as mangas e, né, mão na massa. É o fazer acontecer. É o comportamento ativo e proativo, ou seja, você não só resmungar, né? Você não ver o copo meio vazio, você ter o copo meio cheio,
Então, você tem esse comportamento, você se antecipar, por exemplo, se trabalha numa empresa, numa loja que tem consumidores, você se antecipar às reclamações dos consumidores, ou seja, ligar antes, né? Ter aquela ação proativa, você não vai ser esquecido disso. ênfase na ação e na atitude, espírito empreendedor e de liderança e comunicativo. A gente sabe, né, que muitos de nós temos falhas de comunicação e uma empresa hoje, né, o mundo empreendedor, ele falha muito, né, por essa falta de comunicação. Então temos que entender também que a comunicação faz parte desse cenário, né? Você precisa se comunicar bem, você precisa se fazer entender, né? Muitas vezes nós nos comunicamos, né, de maneira muito errada. Aí, infelizmente, empresa, por causa de, às vezes, uma comunicação errada, que dá lá no princípio da empresa, ou mesmo, lembra do nível de hierarquia, né? A direção, a supervisão e o operacional. Às vezes, uma comunicação mal feita lá em cima, ele chega até o operacional lá embaixo totalmente distorcida. E o resultado, que a gente sabe que precisamos ter, infelizmente, é ineficaz nesse sentido, né? Essa questão de comunicação hoje é muito importante. Quem nunca, né? Ou vocês já brincaram, né? Ou já fizeram alguma atividade do tal de telefone sem fio na sala de aula. Você começa uma informação na primeira carteira, vai mudando, chega na última, ela chega totalmente distorcida. Isso é habilidades de você, como a gestora administrador, tanto consultores administrativos aqui, os administradores estão aqui, como também os consultores físicos, educadores físicos, tanto bacharelado como licenciatura. Lembrando, licenciatura também, a gente pensa, não, mas é questão de emprego, não, é questão do teu dia a dia. Você precisa, como professor, por exemplo, em sala de aula, você precisa ter o planejamento, direção e controle e organização de tudo isso. Você entender essas habilidades do administrador. Você tem o conhecimento, você sabe como fazer, mas principalmente você tem que ter atitude para tirar isso muitas vezes da cabeça, né? Então aqui, habilidades conceituais, né, que é a direção, habilidades humanas, que é a supervisão, né, a gerência, e habilidades técnicas, que é operacional. Você tem todo essa parte do conhecimento, o saber, a perspectiva, o saber fazer, a atitude, para quê? Para ter um sucesso profissional. Eu falo sucesso profissional, você como colaborador, sim, mas também lembrando, né, do empreendedorismo, da capacidade empreendedora, da gestão empreendedora dos meus caros acadêmicos e acadêmicas de administração, educação física, administração terceiro período, educação física quinto período, bacharelado e licenciatura, né? Para fechar a nossa aula do dia de hoje, temos que entender que a organização, o que é a organização? É dentro de você, da sua empresa, né? Dentro dos seus pares da sua empresa. Você trabalha com pessoas, você tem todo um ambiente, tanto externo como interno. Por exemplo, muitos de nós estamos sofrendo com a guerra da Ucrânia por meio, né, dependendo aí, se você precisa usar o seu carro todo dia, né, o preço do combustível. Então, você faz parte desse ambiente que está globalizado, né, do mundo dos negócios. Você precisa se enganjar na tarefa, precisa ser realizada dentro de uma organização. Você tem que ter estrutura, tanto física, humana, financeira, para isso. A tecnologia é sua aliada e, principalmente, para você se manter competitivo, tanto no mercado de trabalho, como você como gestor e empreendedor em suas empresas. Beleza, meus queridos? Meu muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído algo para vocês nesse dia de hoje. Deixa eu parar aqui a apresentação. Hoje falamos um pouco, né, do PDCO, planejamento, controle, direção, organização, eficiência e eficácia, o processo administrativo, né? Quais são os novos desafios e novos mercados para todos nós nesse momento, o nível hierárquico e da organização. Perfeito? Lembrando, né, meus queridos, fico sempre à disposição de vocês nessa aula número
4 de empreendedorismo, está no Classroom de vocês. Então, essa videoaula aqui que eu estou gravando para vocês, o material de apoio, né, dessa videoaula do dia de hoje e também um material complementar do tema do dia de hoje. Lembrando, nós já fizemos 3 atividades, 2 valendo meio ponto e uma valendo 2 pontos, que se encerra hoje através do Google Forms. Então, quem não fez, faça, por favor. Na próxima semana, nossa última aula antes da semana de provas, faremos mais uma atividade valendo 1 ponto. E daí, a partir entre 6 e 12 de abril, será a nossa prova valendo 6 pontos, para finalizarmos os 10 pontos ou 100 pontos da nota bimestral, beleza? Estou aqui, tá, à disposição, então, de vocês, meus caros educadores físicos do 5º período, licenciatura e bacharelado, e administradores 3º período, aqui no grupo do WhatsApp, né, fico à disposição. Mas está lá no Classroom de vocês toda essa postagem que eu acabei de mencionar. Beleza? Um grande abraço, meus queridos empreendedores. Estou à disposição de vocês através do grupo do WhatsApp. Até mais!